Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula, vou dar continuidade ao estudo da óptica geométrica. Nós vamos para a aula 3. Hoje nós simplesmente vamos falar sobre câmara escura, certo? É um assunto simples, né? Eu acho que vocês vão entender, é bem tranquilo. Então pessoal, o que é uma câmara escura? A câmara escura, ela é uma caixa, certo? Que se você deixar um furinho aqui na frente, né, e um objeto luminoso que ou ele incide luz e reflete, lá no fundo da caixa ele vai aparecer essa imagem aqui, ó, uma imagem invertida, uma imagem de cabeça para baixo do objeto, certo? Esse princípio da câmera escura, né? Então essa câmera aqui ela tem que entrar luz simplesmente só por esse furinho, né? Ali, para nós enxergarmos dentro, como nós não estamos dentro da caixa, esse papel aqui é tipo um papel vegetal, né? Ele é translúcido, então você vai conseguir ver a formação da imagem ali. Não só de um objeto ou de uma cadeira. Tem experiências, se vocês procurarem na internet sobre isso aí, tá legal? Sobre câmera escura. Até uns alunos, nossos alunos do ano passado fizeram essa câmera escura, a gente fez, né? E tem até na escola lá esse tipo de câmera escura aí que os alunos fizeram, tá? Fizeram em sala de aula. Então esse é um princípio da luz. Isso aqui já foi examinado, foi visto há muito tempo atrás, né? Foi observado que tinha formação de imagem nesse tipo de objeto. Agora só olham, o nosso olho e uma câmera fotográfica, ela funciona com esse princípio, com o princípio da câmera escura, certo? Então só olham, aqui nos nossos olhos, né? Primeiro aqui tem, né, a córnea, né? Por onde que é a frente do olho, que tem a proteção do olho. Aqui tem um furinho, que a gente chama de pupila, que é aquele furinho da câmara escura, certo? Onde vai entrar a luz. A luz ela entra do objeto e se forma de cabeça para baixo dentro do olho humano, certo? Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vê isso em experiência, certo? Da câmara escura. Se você abrir uma câmera escura e olhar dentro, né, como a gente fez aquela experiência ali, se a gente estivesse dentro de uma câmera escura, como já se fez câmera escura grande, gigante, né, a gente consegue ver que a imagem das pessoas que estão lá fora, elas se formam de cabeça para baixo aqui dentro. O nosso olho, ele possui aqui uma lente natural. Ó, a máquina fotográfica é igual, observe. Ó, ele tem aqui onde entra um furinho, você pode ver que é onde entra a luz, certo? Só que vai entrar só na hora que você aperta o botão para captar a imagem. E a imagem captada é de cabeça para baixo, certo? Aqui tem a lente, né? Aqui tem o diafragma, que chama para regular o foco. E assim você tem ali a imagem. O nosso olho, o que ele tem aqui? Ó? Ele tem o cristalino. Essa lente é uma gelatina, tipo uma gelatinazinha, né? Transparente, ele é a lente do nosso olho. É uma lente parecida com aquela lente de lupa, né? Da lupa. Então, qual é o objetivo desse cristalino aqui? O cristalino, vamos supor, porque para formar a imagem certinha aqui, teria que estar o objeto a uma certa distância. Então, você teria que regular o objeto para o objeto ficar certinho, projetado aqui atrás. Como a gente não tem condições de fazer isso, a imagem vai ficar toda embaralhada, né? Se você não fizer isso. Então, o cristalino o que ele faz? Ele alonga, ele hora fica mais fininho, e hora ele fica mais grosso aqui, ó. A lente fica mais delgada, que ela fica mais grossa. Então, quando você quer enxergar os objetos que estão perto, tem esses músculos aqui do olho que ele aperta essa lente, né, o cristalino, e ele vai ficar mais gordinho. Então você vai conseguir focar os objetos mais perto, como leitura, perto dos olhos, né? Você quer avistar um navio longe, o pôr do sol, um objeto mais distante, um prédio que está distante, uma montanha, esses músculos aqui vão relaxar, esse cristalino vai ficar bem fininho, mais fininho, e você vai regular o foco para ver o objeto lá a uma certa distância.
Então, quem regula o foco aqui é o cristalino. Na câmera tem uma lente, só que a lente ela regula a distância aqui, né? A lente não, ela é fixa de vidro, né? Ou de outro material, mas ela é fixa. E o que a gente muda é a distância desse aqui, ó, para regular o foco. Agora, o nosso olho não, nós não mudamos a distância do olho, o que muda é o cristalino. Então, o que acontece? Quando as pessoas vão ficando velhas, né? Vão ficando mais velhas, esse cristalino aqui é uma tendência da idade, né? Eu não cheguei nessa idade ainda. Ela aqui, ó, ela vai ficando mais rígida, esse cristalino, ela vai perdendo a flexibilidade e você fica com dificuldade de enxergar objetos perto. Você deve ter visto, né? Aquelas pessoas quando vão ler, as pessoas mais velhas, às vezes pegam e afastam o jornal, afastam a revista, né? Por quê? Porque o cristalino ele já não consegue mais regular o foco tão perto como antes. Então, isso chama-se vista cansada ou presbiopia. Tá legal? Que é o processo cristalino cansado. Essa imagem aqui ela é projetada, é uma imagem real projetada aqui na retina, né? E essa retina ela leva, né, através de várias células sensitivas que a nossa, aí não quero entrar em parte da biologia, para o nosso cérebro interpretar essa imagem e a gente conseguir enxergar nitidamente. Tá legal? Se tiver algum problema na retina, aqui, né, nessa curvatura, aí você vai causar alguns problemas de visão, né, que tem a miopia, hipermetropia, tem o astigmatismo, né, que é o defeito da curvatura, e assim por diante. Alguns têm cirurgia, outros não, que é legal. Então, o olho humano funciona assim. Né? O que mais? Então, ó, como nós vimos, então você tem um objeto. Esse objeto, todo objeto que você está enxergando aqui com os olhos de vocês, ele emite luz, ou porque ele tem luz própria, ou porque tem luz batendo nele. Tem que acender a luz, né? A luz do sol, a luz de uma lâmpada, para você ver, se for outro objeto aqui. Ou ele tem luz própria, ou tem luz no ambiente para ele bater luz nele e ele emitir luz. Então ele vai emitir vários raios de luz, certo? Vamos supor, para a câmera escura. Mas aqui, ó, só tem um furinho. Então, o raio de luz que vai entrar por esse furinho aqui, ó, ele tem que seguir esse sentido, certo? Esse que é aqui de baixo tem infinitos raios de luz, tá? Vamos pegar só dois como exemplo. Ó. Esse que está aqui embaixo, ó, ele para entrar dentro do furinho, ele tem que fazer essa trajetória. Então o que acontece, ó? Os raios da parte de cima do objeto, ó, no passar por furinho, eles vão bater na parte de baixo da câmera, né? Ou do olho humano, no caso, né? Caso fosse o olho. Ó. E os raios de luz que estão embaixo do objeto, eles vão bater em cima, lá em cima do ponto do ponto onde está refletindo a imagem. Então a imagem ela vai se formar de cabeça para baixo, porque esses raios que entram luz só tem esse sentido. É uma geometria, certo? Isso prova o quê? Né? O que isso prova? Que o princípio da propagação retilínea da luz. Né? Porque a luz, ó, se esse raio de luz aqui fizesse uma curva, ele teria que entrar aqui e fazer isso, né? Ou esse aqui teria que entrar aqui e fazer isso, mas não, ele se propaga em linha reta. Então o raio de luz que está sendo emitido por qualquer objeto, ó, ele passa nesse sentido, bate aqui embaixo, e assim vão todos os raios de luz até formar o objeto de cabeça para baixo. Tá legal? Pessoal, tem uma matemáticazinha aqui, né? Então, que acontece a mesma coisa que a gente fez lá no princípio da sombra. A gente viu, quem não viu as últimas aulas, dê uma olhadinha lá, né? Então, só, nós podemos fazer alguns cálculos aqui. Só, olha que interessante. Aqui nós temos o tamanho do objeto, que ele é proporcional ao tamanho da imagem. Nós temos a distância do objeto até a câmera, até o furinho, e temos a distância do orifício até o fundo da câmera. Então, o tamanho do objeto, a altura do objeto, nós vamos identificar pela letra O. Alguns livros mudam se isso, certo? Bota de Y, Y', tá? Aqui nós vamos chamar de O. A maior parte dos livros chama de O, que é o tamanho do objeto, a altura do objeto. O I vai ser a altura da imagem, correto? A altura da imagem. P'
podia botar distância também, de D' ou D, né? Mas a maior parte dos livros indica como P'. Então esse P' vai ser a distância interna da câmera, da imagem até o orifício. E o P vai ser a distância do objeto até o orifício. Então observe que o raio de luz, né? Os raios de luz que estão entrando na câmera, a altura do objeto, esses dois que eu desenhei aqui, formam um triângulo. E aqui forma outro triângulo. Como esses ângulos aqui são ângulos opostos pelo mesmo vértice, né? Esses triângulos têm o mesmo ângulo e eles são semelhantes. Nós vimos lá na semelhança de triângulo que nós podemos criar essa regrinha aqui, então. Ó. Então, se você dividir o O, isso aqui é só matemática, certo? Isso aqui não é uma fórmula, realmente não é uma fórmula. Até tem, né? Mas é uma fórmula matemática. Simplesmente de semelhança de triângulo. Se você dividir o tamanho do objeto pela distância do objeto até a câmera, ela tem que ser igual, olha aqui, ó, ao tamanho da imagem dividido pela distância interna da câmera. Ou seja, ó, o tamanho do objeto pela distância grande tem que ser igual à imagem dividida pela distância pequenininha, que é o P'. Então, O por P e dividido por P. O que eu botei aqui, né, é o que significa cada letra. Nós estamos usando nessa aula aqui. Alguns livros você pode encontrar diferente, tem videoaulas, né? Outros tipos de letra, mas o raciocínio lógico é esse. O tamanho do objeto dividido pela distância dele é igual ao tamanho da imagem dividido pela distância dela até o orifício, certo? Da câmera. Então é muito parecido com aquela regrinha que a gente fez lá da sombra, né? Para a altura do prédio através da sombra. E isso aqui, o tamanho do objeto e a altura da imagem, P, a distância do objeto até o orifício, e P' a distância da imagem até o orifício. Vamos fazer um exemplo, para vocês verem como é fácil fazer isso aqui? Bem facilzinho. Então vamos lá. Um objeto luminoso de 3 metros de altura está a 5 metros de distância de uma câmera escura. Profundidade de 6 centímetros. Calcular a altura da imagem formada. Então vamos lá, eu vou botar aqui a imagem, certo? Nem sempre vocês vão ter imagem. Nesse exercício aqui eu botei, certo, a imagem, mas vocês têm que imaginar isso que está escrito aqui. Então, um objeto, 3 metros, está a uma distância de 5 metros da câmera, a distância dele da câmera. Escura, de profundidade de 6 centímetros, que é a profundidade da câmera, né? Daquela caixinha, aqui está ao contrário, né? Eu botei. Não tem problema, que é a distância interna da câmera aqui, ó. E o tamanho da imagem, a altura da imagem é o que ele quer saber. Então vamos pegar a formulazinha, ó. Ó, o tamanho do objeto dividido pela distância dele é igual à imagem dividida pela distância dela. Vamos ver o que o exercício deu. O que é o tamanho do objeto? 3 metros. Aqui, ó. Então o O, no lugar do O, vai o 3. Está a 5 centímetros de distância da câmera. Quem? O objeto. Um objeto, 5 metros. 3 metros, 5 metros. Eu botei a unidade aqui para vocês verem, né? Que não precisa fazer conversão nenhuma. A profundidade da câmera 6 centímetros, que é a distância da imagem até o orifício, tá vendo? Então, I, que é o tamanho da imagem, dividido por 6, que é a profundidade da câmera, que é a distância da imagem até o orifício. Olha que legal agora. Ó. Como a gente tem metro e metro aqui, ó, você pode simplificar. Metro dividido por metro aqui, 3 por 3 dá 1, né? Então, metro por metro dá 1 também, eu posso simplificar. Depois de fazer isso, você pode multiplicar cruzado. 5 vezes I e 3 vezes 6. Então, fica 5 vezes I igual a 6 centímetros vezes 3. Que você vai encontrar 5I, 6 centímetros vezes 3, 18 centímetros. O 5 está multiplicando, passa para baixo dividindo. Fica 18 centímetros dividido por 5. O tamanho da imagem é 3,6 centímetros. Então, o legal de trabalhar com as unidades aqui é que você vai já chegar na unidade que o exercício deu, nesse caso foi em centímetros, tá certo? Se aqui não tivesse metro e metro, eu teria que igualar, mas como está metro e metro, ó, a gente pode cortar, simplificar, 3,6 centímetros, fácil, né? Então, através, né, do tamanho da imagem, a gente consegue
calcular o tamanho do objeto, ou como no caso aqui a gente tem o objeto, a gente pode calcular o tamanho da imagem pelas distâncias. Né? Legal? Tem muitos aparelhos que funcionam assim, né? Através de geometria a gente calcula os tamanhos dos objetos. Falou, pessoal? Então, ó, por hoje é só. Tchau para vocês, né? Se divirtam e até a próxima. Tchau.